Boa noite a todos. Vamos lá. Lavinha já entrou. A turma da Malu entrou. Opa! Turma da Malu, você tem que aceitar meu convite, meu amor. Entra comigo. Isso aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Cadê a Mari? Eu queria, Eli, que você chamasse a Marileia também, porque a Marileia vai ficar com a turma da Malu, mas ela tá aí também, é só você chamar. Pronto. Aí eu vou ficar na turma e ela vai ficar na... Pronto, já chamei. Isso. Tá? Vamos ver se ela vai entrar. Bacana! Que bom que vocês estão aqui. Nossa! Bom, vamos lá, né? Vamos estar aqui. Tem 2 minutinhos aí, mas a gente vai... Estamos muito felizes que todo mundo entrou, tá tudo bem, né? Ai, que bom, que bom. Estamos muito felizes. Olha aí, já entrou o Sérgio, não sei se é de alguma de vocês, a Vilela entrou também. Ai, tá até a Flavinha, tá entrando o pessoal. Nossa, eu fiz pra Vila Mariana inteira aí, eu falei, não, tem que aparecer bastante, gente. Um grupo imenso, mas não apareceu. É difícil eu jogar. Alexandre Moraes, entrou, não sei se é conhecido de vocês também ou não, mas a gente hoje está aqui com a turma da Malu. Oh, mas eu estou numa felicidade. Eu turma boa, viu? Essas 2 professoras aqui são demais. Vocês vão ver. São demais, gente. Vão entrando, sim. E, né, a gente vai dar uns 5 minutinhos aqui. Você tá linda. Eu entrei um pouquinho. Eu? É. O pessoal, as minhas parceiras falaram assim hoje. Nossa, você tá diferente. Eu falei, eu resolvi cortar a juba. Eu falei, vou cortar a juba, tá muito calor. Muito calor. Aí a minha cabeleireira fica assim. Aí ela põe uma foto que eu tinha esse cabelinho curtinho. Ela fala assim, você fica tão bonitinha com esse cabelo, por que você não corta? E eu falo, não, agora de Chanel. Aí hoje eu falei, faça o que você quiser. Ela ficou toda feliz. Eu vou fazer. Pode cortar. Cabeleireira mandou cortar, elas cortam mesmo. Eu fico toda feliz. Ela falou, Eli, eu vou cortar sim, porque, né? Assim você fica bem, né? Você fica... Eu falei, não, porque eu tô com calor mesmo. Tô morrendo de calor. Pode cortar. Aí ela cortou. Aí você põe assim, você pega um gel, põe assado, vira, desvira. Eu falei, tudo bem, eu boto ele pra cima, assim, um pouquinho, né? Pronto, tá bem, né? Olha, tá todo mundo entrando, as professoras, olha que bacana. A dona Neide Lima, olha que bacana. Bem-vindas. Conhecida de vocês, né? Bem-vindas. Vou acenar aqui as mãozinhas, eu aceno. Pronto. Você que tá no comando. Eu tô mandando aceno. Eu aceno para todo mundo, viu? Aí, ó, aceno. Pronto. Aceno para todo mundo. Bom, vamos lá. Então, começou às 20 horas, vamos, né? Para que a gente não perca nada de vocês, porque é muito importante. É muito importante essa live, né? Então, eu quero agradecer a todos que compartilham sempre aqui comigo, da Conquista, que estão sempre nos seguindo, né? Eu fico muito feliz. A gente tem trazido bastante pessoas, assim, né? Que estão, de uma certa forma, elas estão juntas conosco em algum momento, né? Então, essas meninas, eu quero deixar bem claro para vocês, que essas meninas, eu as conheci numa feira literária, da Associação dos Funcionários Públicos. Elas são demais, né? Então, ficamos assim, que eu convidaria para uma live. E elas vieram, estão aqui com a gente, né? Então, nós somos muito felizes de recebê-las, né? Mas eu gostaria de apresentá-las a todos vocês. Então, eu vou falar da primeira,
que é do lado de cá. Não sei como é que vocês estão. Aqui está com uma brusinha diferente, que é um pretinho. É a Lucivânia Holande, tá? Ela tem 55 anos. Olha, a gente tem que falar a idade. A gente não gostaria, agora eu já vou falar uma coisa para você, que eu já tenho 56, Li. 56 anos. Ai, tá vendo? Eu já vou fazer, gente. Muito aniversário, agora eu tô um pouquinho mais velha, mais experiente, vamos Tá. dizer assim. Ah, sim. Eu já vou fazer 67 agora em outubro. Então, tá tudo feito, né? Então, estou ainda no 66. Ela tem 56 anos, como ela disse. Ela é casada e mãe de 2 filhos. Olha que bacana. E ela mora em Campinas, tá, gente? Isso mesmo. Foi professora, ou sou professora, há mais de 32 anos. Olha que carreira linda, hein? Acredito que, na verdade, eu sempre quis ser professora. Olha, É verdade. é uma missão grande e de amor. É como ser psicóloga. Não é qualquer um que quer ser psicóloga. Ele tem que ter amor, né? Então, é o que eu falo. Que a conquista, ela é baseada toda no amor. Nós seguimos regras, porque as nossas regras de conselho são horríveis, né, gente? Não pode falar nada, não pode dizer nada, fica aquela coisa. Mas a gente nunca deixa de dizer que ela foi construída e é construída na base do amor. Bom, vamos lá. Mas eu estou apresentando a Lucivânia, então vamos lá. Mas é que eu gosto muito dessas meninas, então vocês vão ver que eu vou estar sempre interagindo com elas, tá? Minha paixão, aí ela falou, que começou quando minha mãe comprou uma lousa para mim. Eu era bem pequena, mas já dava aula para os meus amiguinhos, imitando minha querida professora, senhora Doroti. Quem não lembra da primeira professora, né? Todo mundo. Claro, né? Desde que me formei em 1986, me dedico a ensinar e aprender, porque acredito que ensinando sempre, aprendemos também. É uma troca maravilhosa, isso é verdade. Até pro resto da nossa vida a gente está aprendendo, né? Nós somos eternos alunos, né? Mas bacana, ó. Muito bem. Então, aí, foram muitos anos de aprendizado e aperfeiçoamento que me tornaram a profissional que sou hoje. Há 2 anos estou afastada da sala de aula e durante o processo de aposentadoria fiquei muito me questionando como poderia ajudar a educação. E eu, como poderia ajudar a psicologia, os meus PCDs, né? As pessoas com deficiência. Acredito que esse material veio para responder esse questionamento, contribuindo um pouquinho para um mundo mais letrado. Parabéns, dona Lucivânia. Ela merece, viu, gente? Parabéns. Agora, a Marileia, minha querida, que está junto comigo aqui, nós somos todos amarelos. Né? Meu nome é Marileia, tenho 59 anos, sou mãe do Lucas e ela mora em Paulinho. Nasci na Serra da Mantiqueira, cresci brincando na terra e admirando as estrelas. Olha que delícia. A escola rural me apresentou as letras e os livros. Concluí o primário. E sem opção de escola, próxima parei de estudar. Tem essa desvantagem, né? A vontade de aprender, semeada com amor, só aumentou. Após alguns anos, estudando a pedagogia, desculpa, gente, após alguns anos, estudando à distância, por correspondência, voltei ao ensino regular. E com brilho nos olhos, fiz o magistério em Poços de Caldas, Minas Gerais. Meus pais moraram lá 5 anos. Opa. E pedagogia, pela ProESP, Unicamp. O processo de alfabetização deve ser seguro, com uma linha de desenvolvimento gradativo, desafiando o aluno a avançar nas fases da escrita, e com intervenções pontuais, despertando a vontade de aprender por toda uma vida.
verdade, né? Se a gente tem bons professores assim como vocês, nós vamos, né? Vai embora, né? Vai Vai embora. embora. A aposentadoria chegou após 28 anos em sala de aula, mas a vontade de ensinar a todos a vontade, peraí, despertando a vontade de aprender por toda a vida. Peraí, que eu acho que eu me perdi aqui. De ensinar Mas a todos. vontade de ensinar a todos, a cada um, estava viva. Assim nasceu a Turma da Malu, onde procurei humildemente compartilhar minha experiência e amor pela alfabetização com os pais e professores, contribuindo para um mundo melhor, onde a educação transforma. Olha que delícia. Parabéns também para ela, né? Olha aí. Parabéns. Educadoras maravilhosas. Não é mesmo? É verdade, merece. Aí, como tudo começou. E agora, a palavra é de vocês. E de vez em quando eu quiser, eu dou umas entradinhas, tá, gente? Por favor. Ó, eu vou falar quem foi a culpada. Foi a Lu que foi a culpada. Vai, Lu, começa aí, Lu. Na verdade foi assim, né, Eli? Eu estava me preparando para aposentadoria, eu sabia que eu ia me aposentar, né? Mas eu achava assim que eu era muito jovem ainda, era uma senhora jovem ainda para a aposentadoria, para ficar sem fazer nada. E era uma coisa que eu amava, a educação era uma coisa que eu amo mesmo, principalmente a parte de alfabetização, que eu alfabetizei por mais de 20 anos. E aí eu comecei até a minha irmã está aqui presente, está acompanhando a live também, a Deise. Ela tem um dedinho dela também nessa história, porque ela fez um tempo um trabalho como coach. E aí ela falou para mim assim, eu posso te acompanhar durante um tempo para a gente ver alguma coisa que você possa fazer. Só que tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. E aí eu pensei em fazer artesanato. Né? Aí ela falou, não, artesanato não é isso. Ainda não é isso. Ela falou, por que você não fica na sua área, na área de educação? É a área que você ama. Fica na educação. E aí eu comecei a mexer nas minhas coisas, tal, e a gente já tinha um projeto lá atrás, quando a gente se conheceu, né, Marilene? A gente já trabalhava, a gente já tinha um projeto guardado, né? E ele acabou ficando engavetado. E aí um dia, procurando nas minhas coisas lá, eu falei, quem sabe vamos retomar esse projeto. E aí eu chamei a Marileia para gente fazer esse projeto, começar esse projeto. No começo ela ficou meio assim relutante e eu insisti, eu falei, não, vamos fazer, se você não for fazer, eu vou fazer sozinha. Eu estava quieta, estava adormecida, eu tinha aposentado antes dela, fiz uns anos sabáticos, assim, fiquei sem mexer com educação. Mas quando ela me falou, eu falei, bom, eu vou, porque na dúvida vamos ver o que é, né? Mas eu já estava com vontade de voltar a fazer alguma coisa também. Sim. E aí reacendeu toda aquilo que bom, né? Que bom! E só explicando, né, para o pessoal, eu e a Lu, a gente se conheceu no final da década de 90. Eu era efetiva numa escola em Campinas, uma escola maravilhosa, onde eu me efetivei aqui em Campinas, comecei a dar aula. E a Lu veio, né, ela casou, veio transferida de São Paulo também, como professora efetiva da rede estadual, né? E aí nós trabalhamos juntas lá, com outras professoras também. E ali nasceu uma sementinha do que é hoje a turma da Malu, né? E aí, pode continuar, Lu. A gente se deu... eu queria falar isso. Logo que a gente começou a trabalhar junto, a gente já sentiu um entrosamento, uma sintonia, que as nossas ideias... ideia, né? A forma como a gente pensava a educação, a alfabetização eram muito parecidas, né? A gente tinha assim, as mesmas concepções, né? Com relação à educação. Então, assim, logo houve uma sintonia, né? A gente começou a trabalhar e, assim, a gente tinha uma sintonia. Eu trabalhava com a área de matemática e ela com a área de português no começo. E, assim, era uma sintonia mesmo.
tudo a gente pensava, parecia que a gente sempre tinha trabalhado juntas, né? Mas depois Sim. a gente começou a fazer o material na época, chegou a usar, mas era um grupo de atividades, era uma apostilinha que nós organizamos, porque na época não tinha livro didático, né? Então, nós organizamos um material numa sequência. A gente viu que a gente usou num ano, no outro ano, e aí a gente falou, não, vamos organizar direitinho, mais bonitinho, arrumadinho, já para ficar um material pronto, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Naquela época, nem xerocos a gente praticamente não tinha. Era assim, Não era ainda mimeógrafo? rodava no mimeógrafo ainda, né? É, mimeógrafo, é do tempo. Oh, meu Deus! Esse é do tempo mesmo. Rodava ali aquela folhinha no mimeógrafo, era bem artesanal mesmo. E nós somos frutos de uma alfabetização tradicional, né? Tanto eu como a Lu fomos alfabetizadas pela cartilha Caminho Suave, com método silábico. Eu também. Todos nós. Eu também. Mas nós estudamos numa época onde houve uma mudança muito grande com a implantação do construtivismo, né? Que veio para dar uma mexida em tudo isso. E graças a Deus, tanto eu como a Lu, nós tivemos um apoio muito grande da escola, da gestão da escola, para entender o que era o construtivismo, porque ele foi mal interpretado, né? Nós fizemos cursos pelo Estado, o Estado pagava para o professor fazer curso, fizemos cursos excelentes. Eu fiz um curso de letramento com a Maria Helena Novaes, uma professora da PUC aqui de Campinas, que assim, fantástico. Então estava ali, eu ia de sábado, ia à noite fazer curso, a Lu também. Então, assim, nós tivemos tanto um apoio na escola, com as colegas de escola. Eu estou falando isso agora porque depois a gente vai entrar numa questão que isso é muito importante. Porque quem pegou a coisa de qualquer jeito, aliás, tudo que a gente faz, se a gente não entende bem o que está fazendo, não dá certo, né, Eliana? Mas Não. é isso. Aí eu prestei concurso numa prefeitura e vim trabalhar em Paulínia. E aí eu me separei da Lu. Ficamos separadas durante alguns anos. Aí ela aposentou e veio me cutucar. Agora a Lu continua aí, como foi que começou. Aí né, eu comecei a falar para ela, se você não for fazer, eu vou fazer sozinha, mas eu queria que você fosse fazer, porque a gente tinha começado esse projeto juntas, né? Então eu falei, é justo que a gente dê continuidade nele. Se for para dar continuidade, eu gostaria de continuar com vocês, porque pela sintonia, como eu falei, né? Nós tínhamos uma sintonia muito grande. E aí ela topou e a gente começou assim, todas empolgadas, né? Começamos 2019, todas empolgadas, assim, uma empolgação. Presencial, né? Presencial, a gente se reunia, fazia tudo. Mas, infelizmente, como todo mundo sabe, veio a pandemia, né? Aí eu falei para a Malé, vamos ter que dar um tempo para ver como é que a coisa vai se proceder, né? E aí ela ficou na casa dela, eu fui para um sítio, que eu tenho um sítio lá em Pedreira. Eu fui para o sítio, fiquei lá com a minha família. E aí eu falei para a Malé, mas se as crianças estão estudando online, por que a gente não pode continuar trabalhando online? Vamos continuar trabalhando online. Aí começamos a trabalhar, né? Ela na casa dela, a gente compartilhava o material e começamos a trabalhar e se reunia todo dia para trabalhar e trabalhávamos. Mesmo na pandemia, a gente ficou o vídeo todinho trabalhando, né? E rendeu muito, porque a gente tinha muito tempo para trabalhar, né, Lu? Trabalhamos muito. Foi um ano assim muito puxado, né? Mas a gente, graças a Deus, de forma independente, né? A gente conseguiu colocar esse projeto aí. E no início nós íamos fazer uma apostila também, a nossa ideia, um livro didático. Depois já veio assim, acho que vamos fazer como se fosse um livro didático e tal. Era uma coisa, a gente não tinha muita pretensão, a gente queria fazer um material para ajudar as pessoas, os pais e para a gente também. Só que aí veio a pandemia, nós falamos assim, poxa, seria legal um material que os pais pudessem
ajudar, né? Isso. E aí nós fomos fazendo de um jeito que os enunciados, as palavras, não usamos muitas palavras técnicas que só professores entendem, para que os pais, o responsável, uma avó, uma tia, pudesse ler o enunciado e conseguir ajudar a criança. Mas aí foi, né? Você vai falar já dos personagens, Lu? Porque aí nós achamos que precisava de personagem, a coisa não tem fim. Porque aí, quando o material estava pronto, a gente precisava fazer uma capa, né? E aí, Sim. essa capa, você sabe, né? Para quem está acompanhando aí, a Eli também é escritora. Cadê o livro dela? Mostra aí, também. Aí, Depois ó, ela... depois a gente Peraí. vai falar para ela lá, falar um pouquinho também olha. para os nossos Eu ia pessoas que estão mostrar, acompanhando a gente, para ela falar também o livro dela. A gente sempre fica, é uma parte que a gente se preocupa muito com o miolo, né? E a capa depois fica a parte que a gente tem que trabalhar a capa, né? E aí foi várias ideias, né? Se a Marileia quiser contar como foi, começou, depois eu termino aí. Nós pensamos assim, a gente pegava figurinhas do computador para fazer as atividades. Aí, umas figurinhas eram bonitinhas, as outras não, figuras ruins, e a gente é chata, né, Lu? Aí, não, peraí. É exigente. Aí, mas e se a gente colocasse uns personagens? Aí pensamos em animaizinhos, bichinhos, ou fantasminhas, não, como é que chama? Seres extraterrestres. E foi até que a gente decidiu que a gente precisava, já veio a ideia de contratar um ilustrador, alguém para fazer os desenhos, que ia ficar muito mais bonito, só que na época a gente nem sabia quem. Mas a gente já pensou, não, nós vamos arrumar alguém para fazer os desenhinhos, nós vamos pondo só para ter uma ideia. E aí a Lu vai contar como surgiu a ideia da Turma da Malu. A Turma da Malu. E aí nós tinha várias ideias, mas nada assim, nada surgia, né? E aí, infelizmente, de uma notícia trágica, acabou saindo a capa, né? Porque eu tinha um aluno que ficou comigo durante 3 anos, um aluno cadeirante, com necessidades especiais, ele tinha paralisia cerebral, ele não falava, mas ele entendia tudo que a gente conversava, ele participava das aulas assim, acompanhando a aula como ouvinte, né? Porque ele não tinha movimentos nenhum, né? Do pescoço para baixo. E era o Matheus, a mãe dele sabe, né? Eu tô contando, mas a mãe dele sabe, a mãe dele esteve no lançamento do livro 1, ela ficou muito emocionada porque eu fui contar a história para ela e quando ela bateu o olho, ela falou, eu sei quem é a Malu. Então, o que aconteceu? Eu dei aula com o Matheus durante 3 anos, ele como ouvinte na minha sala de 1º ano. E no dia 7 de setembro de 2021, ele veio a falecer. Ele tinha, acho que 13 anos, se eu não me engano, 13, 14 anos. E ele estava super bem de saúde e tal, vinha bem estável, mas, infelizmente, alguma coisa aconteceu que ele veio a falecer. E aí, quando eu voltei do velório, me veio assim, alguma coisa me falou assim, mas por que vocês não fazem a Malu uma criança cadeirante e formam uma turma da Malu? Aí começou, né, Marilé? Aí pegou a Malu, se transformou numa criança cadeirante. Aí veio os personagens, aí veio a Anaí, aí nós que aí resolvemos fazer uma diversidade, né? De tentar representar um pouquinho do que a gente tinha na escola, né? Da sociedade, então, veio um pouquinho da sociedade brasileira. O indígena, a Anaí, esse é o Luca, que é também uma homenagem ao meu filho, que é Lucas, né? E aqui o Gi, que é um oriental, que é homenagem ao filho da Lu. E aqui a Ayô. E aqui é a Malu. Que bacana. E aqui é a Maluzinha.
Maluzinha. É. Tá na cadeirinha. Então, a gente procurou, assim, representar um pouco a sociedade, né? Desses personagens, assim, mostrar a turma da Malu com um diferencial, né? Porque a turma da Mônica, aí o pessoal falava, mas por que turma da Malu, não sei o quê. Porque é diferente da turma da Malu, da Mônica. A turma da Malu é uma turma amiga, eles se entendem bem, eles se compreendem bem, eles são uma turma mesmo unida. Quando um pensa, o outro já vai querer executar. Então, apoia o turminha outro. assim, né? Amorosa, amiga. Então, era assim que a gente queria representar essa capa aí, né? E depois... você quer falar alguma coisa, Eliana? Não, eu tô assim, apaixonada, porque assim, né? Quando vocês falaram que da questão da parceria, eu vejo aqui na minha consultoria. Eu só a empresa, mas eu tenho 2 psicólogas, e mais a minha menininha, que é a minha pequena, que ela está aqui. Gente, se não tem essa empatia, afinidade, não anda a coisa. Então, as meninas é de uma, assim, sabe? A gente está pensando uma coisa, elas, sabe, tudo vai casando, né? Então, tem que ter essa parceria, gente, e essa empatia, porque senão a gente não desenvolve. Eu fico, sabe, quando vocês estavam falando disso, né? Nossa, não, mas a gente queria, não, mas eu ia. Mas é verdade, não casa, né? Se a gente tem, assim, não vai, a gente não consegue, né? Então, eu fico feliz, muito, muito feliz de ver isso de vocês, tá? E quero, nossa, eu tenho certeza que vocês vão, ó, mais e mais, né? E a gente ainda vai se encontrar em muitas feiras por aí, né? Se Deus quiser. Amém. Ai, né? E aí com a minha cartilha também, né? Que está sendo parto, mas vai sair. Então é isso, a gente fica feliz de ver a história de vocês, né? Nossa, estou muito contente. Continuem, por favor, porque eu estou amando, né? Aí, nós fomos inventando, né? Aí, depois a gente já procurou uma editora independente para fazer a diagramação. Aí nós fomos pensando em tudo isso. E a gente chama de cereja do bolo as orientações que nós pusemos aqui, que é como a gente fazia e dava certo, como fazer as atividades. Porque atividades, né, Eliana, tem de um monte na internet. Se você entrar lá, você acha coisa assim, muita coisa. Mas não é só uma atividade. Não adianta você pegar uma atividade, hoje outra aqui, outra lá, não, tem que ter uma sequência, um passo a passo para alfabetizar. E foi isso que a gente colocou aqui. Até a gente falava assim, agora vamos colocar isso. Não, volta um pouquinho. Então, a gente dava um passo para frente, voltava para resgatar, que é como a gente trabalhava. Tanto eu como a Lu trabalhamos muito com reforço, recuperação. Hoje em dia o termo é recomposição da aprendizagem. Avançar aquela criança que está enroscadinha, que ainda não conseguiu acompanhar a turma, né? Então, a gente trabalhou muito com isso. E a gente sabe que dá certo. É um método tal que dá certo? O pessoal pergunta, qual o método de vocês? A gente tem um método só. Nós trabalhamos com alfabetização e letramento. O que é isso? A alfabetização é a técnica. Juntar a letrinha, as sílabas, com o som. E o letramento é tentar criar um ambiente para a criança identificar uma situação que tem significado para ela. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto essa semana, já tem mais tempo, né? Que a gente está fazendo, um projeto de jogos, brincadeiras. Mas por quê? Quando você trabalha um jogo, uma brincadeira com a criança, você envolve a criança de um jeito que ela nem percebe que ela está aprendendo a ler e a escrever. Mas ela também tem que fazer as atividades de ler, de escrever, de copiar, de falar o som das letrinhas. Então, foi isso que a gente colocou aqui, tá? Com
as orientações. Aí a Lu teve a ideia dos QR Codes, né, Lu? Isso. Fala aí dos QR Codes. Aí eu falei para a Marileia, né? Eu falei para ela, estava assistindo televisão, e aí alguém falou assim, aponta o celular no QR Code. Aí eu falei, QR Code? Aí eu falei, por que a gente não pode pôr QR Code? Vamos pôr QR Code também. Eu falei, a gente pode. Aí eu falei, a gente podia, assim, porque tem algumas atividades, Meli, que teria que ser o professor mesmo para estar passando para a criança. Não, assim, é óbvio que a gente, de qualquer forma, a gente vai substituir o professor em sala de aula. A gente tem que falar assim, então vocês vão fazer homeschooling, educação domiciliar. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a criança frequente a escola e que esse material seja um material de apoio mesmo. Aquele pai que quer pegar o material e dar para a criança, fazer um pouco mais de atividade em casa, que é aquela criança que o pai quer fazer junto para acompanhar o progresso da criança. Aquele pai que quer reforçar um pouquinho antes da criança começar o primeiro ano, aquela criança que está um pouco atrasada, está lá no terceiro ano e ainda não concluiu a alfabetização, é para essas crianças o material. De forma nenhuma substituir pelo papel da escola. A gente acredita muito no papel da escola, entendeu? Sim. Aí eu falei, por que a gente não pode pegar uns videozinhos no YouTube e colocar no material? Aí nós fomos contatar todos os canais, né? A gente foi assistir os vídeos, a gente foi escolher os vídeos, então tem música, tem parlendas, tem contação de história, tem aulinhas, pessoas fantásticas, professores fantásticos, que durante a pandemia também, eles se reinventaram, né? Fazendo canal no YouTube para mandar para os alunos fazer as aulas em casa, tudo. E aí a gente foi entrar em contato com todas essas pessoas, falar com eles. Tinha gente que falava assim, não, eu quero que você me ligue, eu quero conversar com você. Aí eu falava, não tem problema, eu te ligo, porque elas queriam saber se não era uma pessoa faz de conta, entendeu? Eles queriam saber se era de verdade, para que a gente ia usar. Então a gente conversava, explicava, aí as pessoas ficavam todas emocionadas de estar ajudando. Então, assim, a gente teve parcerias, assim, nossa, fantásticas. Parceiros, assim, que estão no livro, são canais que eu recomendo, porque são canais fantásticos, gente compromissada com a educação. Gente, assim, que cedeu mesmo, falou, não, vocês podem usar, o dia que vocês precisarem, a gente vai usar. Então, nós tivemos, assim, né, Marleia, parceiros fantásticos nessa empreitada aí desse material. Então, porque a internet, ela tem de tudo, né? No YouTube. Sim. Mas a gente precisa saber selecionar algumas coisas. Por exemplo, para achar o vídeo com do traçado correto das letras, foi um parto, foi muito complicado, porque tinha vídeo, gente fazendo traçado da letra de qualquer jeito. Então, assim, tem que saber selecionar, né? E a gente teve muita sorte, muita luz. Que bom, né? Bom, olha, só mais uma coisinha aqui do nosso livro. Nós procuramos trabalhar com temas que são trabalhados na escola. Então, que legal! O nome da criança, o nome dos amigos, a escola, a casa, o corpo, frutas que eles gostam para aprender. Isso. Festa junina. Então, a criança, ela se sente inserida no material. Não é uma coisa totalmente à parte, né? Acho que é isso. Agora, acho que a gente pode passar para a parte mais dolorosa. Olha, eu vou falar que na minha época, que eu me formei em letras por um acaso, né? Porque na realidade, eu desde pequena que eu falava que eu ia ser psicóloga. Eu tinha 4, 5 anos, o pessoal falava comigo, eu falava, eu vou ser psicóloga. Mas, infelizmente, na época, era PUC e USP, era aulas integrais. E eu tinha que ajudar meus pais, então não tinha como, né? Então, na brincadeira de secretariado, com a turminha, eu entrei em letras. E fui. Fiz os 3 anos de letras. E eu lembro que eu fui ter um aluninho, ele era um colégio aqui que era só de pessoas orientais, né? E
esse menino, ele não conseguia. A mãe desesperada, porque ele já estava, acho que no 3º ano, e ele não sabia nem juntar as letras e nem ler, né? E eu lembro que eu falei, e aí me pediram, não, Eli, você não quer ajudar? Eu falei, gente, mas eu nunca dei aula, né? Eu tenho curso, tudo, mas eu nunca dei. Mas, enfim, tanto que me pediram, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, me traga todo o material dele, desde o início, que se a dificuldade está lá atrás, não adianta eu ficar aqui na frente com ele. Eu tenho que ir lá atrás e tirar o que ele tem de, né? Menina, você sabe como é que eu falava? Para que ele pudesse entender que uma consoante estava se juntando com uma vogal e dava um K, um Bá. Eu falo, ó, o B casou com o A, e aí eu ia. E ele foi, né? Então, quando ele começou a falar isso para a mãe falou assim, mas que raio de professora é essa que tá mandando o B casar com o A para dar o Bá? Eu falei, era a forma que eu tinha para ele entender, porque se você não associa... né? Se você não associa, a criança não vai, não adianta. E aí eu fui indo. Aí do Bá, lógico, eu fui aumentando, né? E aí eu falei, agora o Bá casou com o Mó, com o M com o O, lembra? Agora casou de novo. Aí ele, e aí ele foi indo. Depois, menina, ele deslanchou. E aí a coordenadora de lá, e eu trabalhava na época no fórum, e queria saber quem era essa pessoa que tirou o menino do caos, né? Por favor, ela queria vir para ajudar. Posso falar uma coisinha? Eu acho que aí você já usou a sua psicologia. Porque o principal para você resgatar uma criança é levantar a autoestima dela. Ela perceber que você quer ajudar, que ela é capaz. Aí tudo dá certo. Então, acho que você fez isso antes de ensinar a juntar, você já mostrou isso para ela, que você queria ajudar, que você gostava dela, que ela era capaz, e aí vai. A maioria... Só que eu arrumei confusão, né, Mari? Porque aí a coordenadora queria, só que eu trabalhava, eu não podia, né? Eu falei, gente, eu só tenho meu trabalho, eu só o ajudei porque me pediram. Mas eu me dedicava muito. Eu sou muito assim, quando eu entro de cabeça. É como aqui na consultoria, eu entro de cabeça. Então, eu falo, e as meninas ficam assim, ele, o que vai ter dessa vez? Vamos fazer isso. Sabe, eu vou. Então, é isso, quando a gente faz as coisas com amor. E eu sinto isso de vocês. É muito amor. É muito amor. É muito amor. É muito amor. Isso eu posso, nós podemos garantir para você, que é muito amor mesmo. É assim, a gente... É muito gratificante essa alfabetizar, né? Alfabetizar é uma coisa assim que, quando a pessoa se apaixona pela alfabetização, de ver a criança que chega lá sem... Muitas crianças, às vezes, chegam sem saber nem as letras do alfabeto, nem nada. Nem mal escrevem o nome, né? Aquela coisa assim, bem básica mesmo. E aí você vê que no final do ano elas estão produzindo textinhos, elas estão escrevendo, elas estão lendo, elas estão indo lá na frente ler poesia. A gente fica assim, em êxtase, né? Fica babando. Eu falo que a gente baba, né? Babando. E fica assim, atrás delas, assim, nossa, né? Batendo palma, né? Que hoje... A gente fazia o ditado, o diagnóstico, né, Massa? Que a gente chamava as crianças para fazer o ditadinho, porque era um procedimento que as escolas fazem. A gente chama as crianças na mesa e aplica um ditadinho para avaliar como é que ela está escrevendo, né? Lendo e escrevendo. E quando ela começava a escrever, assim, você falava as palavrinhas, ela acabava tudo... Nossa, eu pegava, eu abraçava, eu beijava, eu fazia festa, ela cantava parabéns para a criança. Então a gente fica assim, naquela alegria vibra. Aquela barreira foi ultrapassada, né? Eles começam a ler e às vezes eles não percebem que eles estão lendo. Aí eu falava assim, você está lendo? Tô, professora. Tô lendo. Ai, que legal.
Muito É muito bom, né? É muito. Ah, Olha, gente, o papo aqui tá bom, mas a gente tem que deixar o pessoal fazer umas perguntinhas antes da nossa, eu gente ia te acabar. falar que eu tô sem horário aqui. Sim. Mas assim, eu queria que vocês fizessem algumas perguntas, aproveitassem essas duas maravilhosas professoras que, nossa, escritoras, são demais, viu, gente? Então, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas aqui com elas, eu vou deixar aqui o espaço, né? A minha pequena já está anotando. E ela disse assim que ela está apaixonada por vocês, que é a minha pequena que trabalha comigo, a Flavinha, tá? E ela falou, Eli, eu quero esse livro. Eu falei, tá bom. Se incomode Que que no linda. Fran eu vou pegar o Obrigada. livro e você vai conseguir lê-lo, tá, Flavinha? A Cacilda, Poderosas, deve ser conhecida de vocês. É a amiga, Poderosas, essa tal. é da essa não Mariléia. vai. Essa daí é suspeita, hein? Essa daí é fã. Eu acho que é a fã número 1 da turma, essa daí. Eu já falei pra ela que ela é a fã número 1 da turma. Ela mandou Acho que uma ela é mais do mensagem. que as mães, nossas mães, né, Mar? Ela mandou uma mensagem que travou. Mais alguém está achando que travou aí? Ela é nossa assistente. Ah, é? Não, aqui tá tudo certinho. Também Tá. achei que tá. É. Acho que foi Aqui aí, tá, Cacilda. é, Foi lá. aqui tá tudo certinho, o pessoal tá fazendo pergunta. Olha, então, ele entrou mais uma Da pessoa Ana, aqui. oi, Ana. A Ana é a responsável pela turma da Malu. A Ana é a responsável pelos nossos bonecos, ó. É a autoria da Ana. Ah, Ana, Ana, obrigada, viu? Já falamos dos bonecos, viu? que legal, Ana, que legal. Isso aí, que legal, que legal. Ah, Cacilda, liberou já. Ela Ai, que falou que tá bom. legal, que legal. Obrigada. Então, olha que maravilha. Se vocês tiverem perguntas, gente, tirem a timidez aqui, porque as meninas aqui são demais, hein? Eu também aqui tô falante hoje. Hoje eu tô que tô, hein? Que eu falo que a gente... cheguei agora ao ateliê, que pena, né? Vocês perderam. Mas assim, vai ficar gravado. Deixa eu explicar para vocês que fica gravado no Conquista, tá? Então, vocês têm acesso lá. É só entrar na página do Instagram do Conquista e abrir lá que vocês vão conseguir ver toda a nossa live, tá? Lógico que eu vou mandar para as meninas aqui, mas fica tranquila, tá, Ateliê? Fica tranquila. Nós vamos colocar também no Instagram da Malu e no nosso canal do YouTube. Isso mesmo. Eu tenho o YouTube, mas eu ainda não usei, sabe? Eu estou falando para as meninas que agora a gente tem que perder um pouco da timidez no YouTube, porque a gente ainda não foi para lá. É difícil. Então eu falei para elas que a gente, né? A gente está galgando. Etapas. Mas tem que devagar. Você não quer falar um pouquinho do seu livro? Então, meninas, eu acho que cada escritor, ele tem uma história, né? Eu sou uma pessoa com deficiência física, né? Então, eu nasci com luxação congênita nos 2 quadris em 56. Então, o que aconteceu? A mamãe nós éramos muito pobres, a mamãe não sabia nem o que tinha, a mamãe era analfabeta, minha mãe, né? Ela não tinha ideia do que poderia ser. Então, enfim, aí ela foi me levar e tal. Então, eu conto, né? Como eu sou muito brincalhona, eu conto. Eu faço muito voluntariado. E a gente fazia comida para as pessoas de rua, né? Eram os bufês que a gente fazia. Servia a eles, né? E eu chegava nessa alegria, e aí eu falava, olha, cuidado com o meu Brad Pitt. Por quê? Eu uso 2 muletas canadenses. Então eu falo, cuidado com o meu Brad Pitt, vocês vão derrubar meu Brad Pitt, ele vai ficar bravo, né?
E aí o pessoal, às vezes, me pergunta, né? Mas por quê? O que aconteceu com você? E eu conto, assim, com muita alegria, né? Eu não conto com ranço, eu não conto com... o que aconteceu comigo com, sei lá, né? Chateada, ou né? Ficou aquela coisa ruim. Não, eu conto com alegria mesmo. E numa dessas contagens que eu fazia, essa jornalista, que ela trabalhava na Abril, e ela ouviu eu falando, né? Eu contando. Ela falou assim, e eu ia fazer uma cirurgia, né? Que foi essa cirurgia, eu não usava, eu só usava uma bengala. Mas na época, depois eu comecei a usar as duas muletas, né? Ela falou assim, mas por que você não conta a sua vida? Eu falei, ai, nossa, mas eu contar a minha vida? Aí eu falei, eu não quero não, entendeu? E eu não queria contar mesmo. Eu fiquei muito tempo, um ano, para responder a ela se eu devia contar ou não. Aí eu convidei uma amiga minha de faculdade, e falei, Fá, ela quer que eu conto, mas Fá, eu não sei se eu devo contar. Ele, faz assim, para ficar mais fácil para você. Vamos fazer por anos, que assim você vai contando. Você não fica tão perdida. Falei, tá bom. Aí eu mesmo, ela me deu a ideia e eu fui fazendo. E aí passei para ela, e aí depois ela pegou todas as minhas amigas, porque eu tenho amigas até hoje de primário. Então foi isso, entendeu? E aí esse livro nasceu dessa contagem, que eu conto com muita alegria. E depois eu comecei a levar nas instituições. E nas instituições é que eu senti a necessidade de criar essa consultoria. Porque muitas mães vinham chorando para mim. Doutora, eu não sei, eu machuco meu filho, eu não sei o que meu filho tem. Batia na criança, porque eu não sabia que a criança tinha. Nossa. E eu comecei a explicar, entendeu? Então, aí eu falei, gente, o que eu posso fazer? Que é o que essas meninas fazem. O que eu posso fazer? Que utilidade que eu possa ter para ajudar essa turma? Então, essas mães me motivaram a abrir esse consultorio. Gente, eu não tinha um centavo. Se eu contar para vocês, eu não tinha. Eu ganhei um dinheiro que veio de um processo e mais justinho que eu precisava para abrir a empresa. É coisa divina mesmo, coisa de Deus, né? Então, nós estamos aí. Agora, dia 21 vai ser o Dia Internacional Mundial da Pessoa com Deficiência. Vai ter nossos vídeos, meus e das minhas parceiras, porque a gente tá. E essa cartilha que eu falei, ela é diferenciada porque ela tem até CID, porque eu senti necessidade que a mãe fala assim, ele coloca um número lá, eu não sei o que é. Tem que saber, né? Então, essa cartilha explica até o que é. Nossa, beleza. Entendeu? Muito bom. Então é isso. A gente... É o amor, gente. É o amor. É o amor que a gente tem que, sabe? Ir transformando as dores, né? Você sabe porque que é uma dor daqui, uma dor dali. Né? Eu acho que é um desperdício. Tinha que ter uma passagem, né, de pessoas com experiência para os novos. Eu já ouvi que alguns lugares estão fazendo isso, contratam professoras aposentadas, apaixonadas, assim como nós, né, para dar um suporte para os novos professores que estão chegando. Eu acho que essa ponte tinha que ter em todas as profissões, porque a pessoa para, toda aquela experiência que está ali não serve mais para nada, né? Não, se perde. Então, é muito legal. E hoje eu ouvi uma coisa, eu vi uma reportagem que a Prefeitura de São Paulo
vai voltar a colocar o magistério nas escolas técnicas, o antigo magistério em escolas de período integral. Eu achei maravilhoso isso. Falei, nossa, preciso até ver se é verdade mesmo, mas pelo que eu vi lá, é uma reportagem Séria, né? séria. E elas vão ficar em período integral, com muitas aulas, 3 ou 4 anos. Então, assim, é isso que precisa, essa formação com experiência. Porque só teoria, a teoria a gente tem, a gente precisa da teoria. A teoria é muito importante. É a base. Mas a gente precisa de um apoio também ali. Ó, vamos, que nem eu, quando eu peguei primeira série na época, eu não queria, mas eu queria pegar por causa do meu filho, por causa de horário e tal. Aí as pessoas me acolheram, falaram, não, vem com a gente, que a gente já está aqui, a gente te leva junto. E foi assim. Foi. Eu também. Então, Foi assim. Então, eu acho que essa parceria, mesmo no seu caso, né, Eli, de você, com essa experiência toda que você tem, e pegando na mão dessas pessoas mais jovens, né, que estão começando, as psicólogas que estão começando agora, e a gente puder dar essa assistência para quem está começando, né, para estar trilhando esse caminho, fica tudo mais fácil, né? Então, eu acho assim, o mesmo caso que eu falo para a Marileia, se os pais soubessem o tesouro que eles têm na mão, que eles pudessem, se eles pudessem dar auxiliar, ficar junto, acompanhar a lição de casa, acompanhar a leitura, acompanhar com às vezes poucas atividades, né? E fazer junto, estar sentando junto, estar acompanhando, é uma coisa que você leva para a vida toda, né? É uma coisa que você lê um livro para o teu filho à noite. Não posso ler à noite, então senta no final de semana e lê. É uma coisa que a criança vai guardar para a vida toda e vai trazer assim, benefícios infindáveis, né? Nessa fase de alfabetização, é muito importante perguntar para a criança o que você fez na escola. Acho que em todos, né? Em toda a fase, mas a alfabetização. O que você aprendeu hoje? O que você fez? Eles gostam de falar, eles gostam de mostrar na rua as letras, no supermercado. Então, essa troca com a família é muito importante, né? Muito importante. Bom, meninas, nós estamos chegando finalmente aqui, né? A gente não queria, tá? Porque nós vamos voltar o ano que vem, tá? Eu vou chamar vocês de novo. Então, tá bom. Pode ter certeza que vocês vão entrar no meu cronograma novamente. E nós vamos chamar você também. Nós vamos chamar Ai, você. que bom. Que bom. Legal, vamos trocar as figurinhas, né? Eu agradeço imensamente todo o carinho de vocês. Nossa, eu estou muito feliz hoje, muito feliz com vocês aqui. E gostaria que vocês fizessem, assim, alguma mensagem, deixassem aqui para os nossos seguidores e, né, aonde que nós achamos o seu caderno da Turma da Malu, por favor, tá? Aonde? Deixa aí seu telefone direitinho, para que as pessoas possam, tá? Falando aí, Lu, que eu anoto aqui. Tá bom? A gente nós temos o site, o www.aturmadamalu.com.br, é super simples, né? E no nosso Instagram também, a Turma da Malu, no Instagram, né? E no Face, e também a Turma da Malu Alfabetização no YouTube. É muito fácil de achar, a gente, colocando a Turma da Malu, já aparece na internet, é bem simples. E a gente, assim, faz... A minha mensagem é que tudo que a gente fez até hoje foi com amor. Amor pela educação, amor pelas crianças, amor por ver eles ultrapassando a barreira, né, do analfabetismo, que a criança, a gente sabe que não é só o primeiro ano que influencia, mas eu acredito, eu falava até para as minhas mães, eu acho que quando a criança aprende a ler e escrever, no futuro, ela pode até ficar afastada, que nem o caso da Marileia, que ficou afastada há anos da escola e aprendia por correspondência, tudo.
Mas ela vai avançar. Se ela tiver vontade de aprender a ler e escrever, ela vai avançar. Ela pode se tornar até autodidata, se ela quiser. A partir do momento que você aprende a leitura e a escrita. Então, eu acredito muito. Eu acho, assim, os professores que dão aula de alfabetização são, assim, maravilhosos. Eu acho que é a base de tudo. É a base de uma construção de uma casa, né? Eu acho que a estrutura começa na alfabetização. Então, assim, o nosso agradecimento por todos os professores, pelos meus, pelos da Marleia, pelos seus, por todos aqueles professores que começaram, né? Ficaram ali na mãozinha e trouxeram as primeiras letras, que ajudaram, que fizeram. E até aqueles que não fizeram, que talvez fossem mais ríspidos, tudo com a criança, mas eles estavam tentando fazer o melhor, eu acho. Que era aquilo que eles sabiam fazer de melhor, né? Então, é a minha mensagem aí. E acho que a Lu já falou tudo. É muito amor e comprometimento, né? E eu quero agradecer a você, eu e a Lu, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Essa pessoa alto astral, simpática, que a gente conheceu, já ficamos amigas, né? Né? E nós vamos nos encontrar na Flândia Americana, que é uma feira que vai acontecer no final de novembro, americana. Nós estaremos lá, turma da Malu e o seu, Eli? E o seu livro? Tem mais a cartilha. Se a pessoa quiser comprar seu livro, onde acha, Eli? O meu livro, ele está na Martins Fontes, da Paulista. Joia. Ok. Tá? Na Martins Fontes da Paulista, ele está lá. Tá? Qualquer coisa, se não encontrar, vocês entram na Conquista. Eles podem entrar na Conquista aí. Pode perguntar que eu tenho. Eu tenho o livro aqui, qualquer coisa eu posso mandar pelo correio, tá? Se vocês não conseguirem, eu mando pelo correio, tá? É só entrar no Conquista, deixar uma mensagem que que lá tem também o meu WhatsApp, né? Então, tranquilo, a pessoa pode entrar em contato comigo, que eu mando sim, tá? Olha, tem um monte aqui, estava ouvindo, mas a internet falando. Parabéns, meninas. Trio maravilhoso. E valeu mesmo, né? Hoje foi demais essa noite. Então, meu agradecimento maior a todos vocês. Parabéns pelo exemplo de vida e de amor a tudo que faz. Sucesso. Muito obrigada, viu, Carmen? Muito obrigada mesmo. Um beijo a todos. E o ano que vem elas voltam, viu? Pode ficar tranquilas que elas vão voltar aqui com a Conquista novamente. Beijo, queridas. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.